Ele me orientou, procura uma fono. Aí sim que eu fui ter algumas informações, mas não falou autismo, não. Nenhum médico fala isso. Eles mandam procurar os profissionais. Procura uma fono, procura um psicólogo, procura um neuropediatra, procura, né, e tal. E aí fui. Né, eu e minha mãe, a gente pagava a Unimed, que a Unimed era top naquela época, era bem top mesmo, caríssimo, mas ajudou pra caramba. E aí nós fomos. E aí aquela luta de médico, de fono, de psicólogo, de TO também, que foi super importante, a TO, a Beatriz, maravilhosa, foi super importante na nossa vida. Todos os profissionais que passaram são importantes, né? Ai, nossa, nem me fala. Mas aí até que veio o laudo, né, de autismo. E aí, parece que é uma bomba, né? Isso aí já foi com quantos anos que fechou o laudo? Olha, aí foi com uns 3 para 4 anos que aí foi. Com uma necessidade especial, independente da idade dele, elas acabam se isolando um pouco do mundo. Elas acabam ficando num mundo fechado. Tipo assim, a gente vai sair, a gente não somos muito de fazer festa, já fomos de fazer um churrasquinho, aniversário das crianças sempre tinha festa. Hoje em dia até já ouvi assim, você fez um bolo lá, não me chamou. Mas não é só ali. Entendeu? É só ali e geralmente quem vem são os parentes dela. Foi até estranho. Os dois ele não, deixa eles. Aí falou assim, deixa os dois agora. Deles avaliar, né? Deixa os dois lá agora e vamos conversar nós três aqui. Aí sim ele foi perguntar as coisas, foi falar sobre os medicamentos e tal. Mas eu nunca vi um homem tão tranquilo assim para atender assim, porque a maioria já fica só acompanhando e falando e fala e acompanhando. Ele não falou, ele só deixou. Aí ele falou assim, agora sim nós vamos conversar. Gente, vocês que estão em casa assistindo, se quiser participar, mandar uma mensagem, uma pergunta para eles dois ou falar alguma coisa, tá o número de WhatsApp aí, tá? Você pode até telefonar e vai aparecer ao vivo aqui, tá? A sua voz perfeita, vai entrar direto pelo sistema aqui. Então fica aí o contato, caso vocês queiram contar alguma coisa, né? Só no WhatsApp, não esqueça de colocar, antes da mensagem, escreve AMAP ou podcast. Por quê? Porque eu vou abrir aqui, se tiver AMAP podcast no início da frase, eu vou saber que é alguém que tá mandando para cá, né? Não é nenhum contato pessoal meu, tá? Então, tá aí o contato, tá? Você quiser participar ou mandar um alô para eles dois, mandar um áudio aqui, a gente coloca no ar aí, né, para todo mundo ouvir, ok? E não esqueça também de dar um joinha, que isso ajuda, né, o podcast ir para mais pessoas, principalmente aqui na região de Pindamonhangaba, outras pais e mães que estejam talvez passando pela mesma coisa, e o relato de vida deles pode ajudar essas pessoas, né? Eu lembro uma vez, vou contar rapidamente para vocês, porque me veio aqui, eu tava falando do Miguel e eu acabei me lembrando também. Uma vez eu tava no shopping em Santo André. A gente tava casado, novinho. No shopping de Santo André, eu vi um pai empurrando uma criança na cadeira de roda. O garoto devia ter uns 13 anos. E ele não mexia os braços, nada. E o que me chocou, que eu achei estranho, é que o pai estava feliz e a criança feliz. Uhum. O que eu pensei? Meu Deus, como é que esse povo, como é que pode estar feliz numa situação dessa? Andando, empurrando isso. Foi por Deus, gente. Olha o que aconteceu. Ele empurrando aquilo, porque eu não falei nada, eu só pensei aquilo. Eu pensei, falei, meu Deus, como é que pode estar feliz empurrando a criança na cadeira de roda? A gente pensa o quê, né? Aqui no shopping, onde está todo mundo bem, passeando, as pessoas bem vestidas, e o pai com uma criança na cadeira de roda, com esse sorriso. O pai me chamou a atenção que ele estava muito feliz, ele estava andando, sorrindo e falando com a criança, empurrando. Foi quando o Miguel nasceu e a gente foi pra UTI. Eu lembro um dia que ele tava naquela caminha, com aquele monte de coisa, e o prognóstico era que ele não ia sair daquilo. A doença que ele tinha é que não tinha reversão. Ele ia ficar ali, se conseguisse aguentar, ia viver ali, ou pior, ou morrer. E aí eu pensei comigo, eu daria tudo para tirar ele daqui
nem que fosse numa cadeira de roda. Parece que foi por Deus ver aquela imagem na minha mente. Uhum. Falei, meu Deus, aquele pai estava feliz porque a gente não sabe da onde ele tirou aquela criança. A gente não sabe as vitórias que ele teve, a situação que ele teve. E o Miguel ainda na UTI, irmão, tem pessoas em situação ainda pior que ele. Porque ele poderia estar sendo velado naquele momento. Olha para você ver, né, gente? A gente tem em tudo. Temos que dar graças a Deus. Mas conta pra gente, como eles são autistas, mas são que tipo de autistas? Qual grau, né, já? Qual grau, ele vai entender. Para as pessoas que estão assistindo vocês agora, às vezes eles não conhecem vocês, não conhecem a vida de vocês, né? E eu quero que vocês contem um pouquinho. Pode falar, pai. O pai fala, o pai é orgulhoso. Falei, pai. Pode falar você. Não, pode falar, pai. Você gosta de falar mais comigo? Nossa, pode Eu falar. parei ímpar. É tão bonitinho ele falar, não precisa ver. Ó. Assim, o João, ele é um pouco mais leve. O Rafa já é um pouco mais complicado. O Rafa é muito dependente. Com certeza. Né? Depois que eu, né? Depois que começamos a nossa luta, fui ter mais informações, né? Pegando mais informações dali, informação daqui. E aí que foi para correr com um advogado para conseguir uma auxiliar, né? Um tutor, né? Pro Rafael. E aí, eu fui a primeira mãe, né? Demorou um pouco. 2 anos, né, Patrícia? 2 aninhos ali Olha lutando. o tanto que demorou pra para conseguir. Correria. E aí, quando o advogado falou, você conseguiu, eu nem acreditei, fiquei tão feliz. Nossa, porque a pressão era dos pais na reunião, que os pais chegavam em mim e falavam assim, olha, o seu filho está atrapalhando a aula, eu sei que ele é autista, mas está prejudicando as outras crianças Porque ele aqui. gritava dentro Sabe? da aula. E eu falava assim para ela, não, eu te entendo, eu tô lutando para conseguir, eu te entendo. E aí, então vocês com 2 crianças agora autistas, né? 2 crianças autistas, e aí, como é que vocês se viraram aí? Principalmente ali naquele começo, né? O João ainda era um garotinho, né? Aí já vinha o Rafa. Como é que foi isso aí? Correr atrás das terapias, né? Nem sempre o convênio tinha tudo aquilo que a gente precisava. As pessoas falam-se do convênio e tal, mas os convênios, não falo só do convênio, do convênio que eu tenho, mas os convênios são precários. E por mais que existam leis que obriguem eles a terem as terapias que supram a necessidade das pessoas com necessidades especiais, eles não têm. Eu acho que isso não é nem assim um problema de má vontade ou de querer economizar ou coisa, mas eu acho que assim, o sistema deles, né, todo o sistema é trancado com alguma coisa, e o sistema deles acaba ficando trancado também, porque o meu convênio já foi Bradesco, hoje é Unimed, né? E assim, no Bradesco a gente tinha mais facilidade, tinha uns recursos a mais. Na Unimed até tem, mas se você vai procurar, tá tudo lotado, são poucos, né? Tá tudo lotado, não tem vaga. Quando tem vaga é para daqui a 1 ano e meio. Então, nossa. E nesses casos, acho que em qualquer caso de qualquer tipo de situação assim, de algum problema de saúde, essas coisas, não dá para esperar 1 ano e meio. Não, tem situação que pode esperar ser uma semana já é demais. Você agora imagina esperar 1 ano e meio. 1 ano e meio, dependendo do caso, precisa mais, rapaz. Já foi. Nessa situação tá bem parecido com o SUS. O Rafael, quando ele tinha 5 anos, ele teve um problema chamado síndrome de Guillain-Barré, né, que é uma doença autoimune causada por um vírus. E ela vai combater no próprio organismo. Isso aí enfraquece a mielina e vai enfraquecendo os músculos, né? O Rafa parou de andar e a gente brigando com ele, achando que era a manha dele, porque ele andava, ele corria. E de repente ele parou de usar as mãos também, né? E nós começamos a correr atrás de médico. Até o neuro dele na época que cuidava dele ficou assustado, porque tinha aumentado a dose do medicamento. E ele achou que poderia ser da dose. Ele estava ficando assustado,
até a gente ter uma indicação de uma fisioterapeuta que falou, pede esse exame. Aí nós chegamos para ele lá para pedir o exame, ele falou assim, não, já ia propor esse exame mesmo. E aí foi detectado que ele tinha o problema. Isso aí causou um atraso muito grande, uma regressão muito grande para ele. Ele ficou mais de 1 ano fora da escola, né? E quando ele voltou para a escola, ele voltou assim, do zero. Né? Ele já fazia 2 anos que ele estava na escola. Mas esses 2 anos foram perdidos. E autista também, né? E autista também. E o autismo, né? Eu acho que nesse momento, nesse caso, o autismo ajudou muito ele. O Miguel, você sabe, ele nasceu com 5 dias, ele ficou internado e só saiu de lá com 7 meses, na UTI. Cheio de aparelho, assim, ó, cânula. Ele teve parada cardiorrespiratória várias vezes, ele era para ter morrido. Os médicos falaram isso, ele era para ter morrido. Ele não morreu. Teve um dia, acho que tava com 5 meses já, ou 6 meses. Eu tava de frente, assim, da caminha dele, que era um quartinho separado, isolado. E, ó, tinha tanto equipamento que a gente tinha dificuldade de entrar. Tanta coisa nele, rapaz. Tinha um galãozão daquele tipo de botijão de gás, era oxinitro, que tava dando nele para poder ajudar ele a respirar. E mais um punhado de coisa. E o nosso sonho, para entrar no que vocês falou, que eu falei lá pra moça, no caso enfermeira, eu acho que estava perto do meu aniversário, eu não lembro, que ela me perguntou o que você queria, uma coisa que você gostaria de ganhar. Eu falei pra ela, o meu sonho, se eu conseguisse, era pegar o meu filho no colo, coisa que qualquer pai pega, e a gente não teve esse tempo. Eu nunca peguei ele no colo, tava só ali. Naquele dia ela saiu, voltou com o médico, com a equipe, mandou, senta aí. Sentou, todo mundo pegando ele por baixo, um pegando na cana, outro pegando. Nossa, aquele dia eu nem acreditei de eu sentir o meu filho no meu colo. Eu peguei ele no meu colo, fiquei um tempo com ele ali, rapaz, eu nem acreditei. Nunca vai te faltar isso, nunca. Assim, a gente fica olhando às vezes as pessoas, as situações piores que a gente... Vou cortar um pouco aqui, vou contar uma história de um médico. Se deixar, eu já contei. Contar a história. Deixar, gente, ele é contador de história, gente. Vocês já viram. O médico, ele entrou no modo história. Eu não creio que ele vai assistir esse podcast, mas se ele assistir, ele vai saber que eu tô falando dele. Ele chegou e falou pra mim assim que tinha uma senhora que tinha um problema de saúde e falou pra ele assim, doutor, eu não vou mais tomar mais medicamento. O senhor me dá. Por que? Não tá adiantando nada? Eu vou me entregar. Aí falou, não, tudo bem, pode se entregar, mas primeiro vamos dar uma volta comigo, eu tô indo fazer minha ronda no hospital, aí eu quero que a senhora me acompanhe. Aí foi e levou ela nos piores pacientes que ele tinha. Aí mostrou lá um que tava na UTI, um que tava amputado, eu não lembro se um braço ou uma perna, outro que tinha operado alguma coisa, outro que tava com câncer, e levou tudo. Na hora que ele tava voltando com ela pra passar, ela falou assim, mas por que o senhor me trouxe aqui? A senhora vê que a senhora está abrindo a mão da vida e tem tanta gente lutando por ela. Enquanto a senhora está desistindo, olha quanta gente está querendo essa oportunidade. Aí a mulher falou assim, faz o seguinte, dobra o remédio, eu quero viver. Porque é a realidade. Tem que dar um choque, né? Realidade. Porque assim, você falou assim, das vezes a gente está numa situação e tem gente pior. Sempre se você olhar, tem uma pessoa que está com uma dificuldade maior que a sua, né? E foi pra gente falar sobre autismo, explicar as dificuldades que a gente tem, transferir para vocês conhecimento, a nossa luta, né? Foi feito para isso. Isso aqui é para divulgar. Esse trabalho aqui é um trabalho de conscientização. A gente acaba compartilhando informação com vocês. Eu vou passar aqui. Inclusive a Flávia aí, né? Tem outra... Eu acho que é importante ela participar, porque hoje ela tem um autista, né? Que já é mãe. Mas aí o que? Ela falou assim, então vamos fazer o seguinte, vamos dar a respiridão, né? Comecei na segunda, por 4 dias, com o olanzapina, já mudou, porque eu não dava olanzapina, era mirtazepina. Daí o João tomou olanzapina, vamos aproveitar essa olanzapina do João. Daí ela falou assim, vamos dar 5. Mas daí ela falou assim, eu acho que ele aguenta 10, viu? Não, numa boa. Eu falei, não é que aguenta. Melhor que ninguém você.
E ela, vai 10 de boa. Eu falei, com certeza. Daí o quê? Estamos dando. Só que daí a gente tá dando a parte das 8. 8 e pouco. Hoje você já deu? Ainda não. Não? Não. Então hoje. Vou chegar em casa. Deve estar andando lá, pra lá e pra com cá. certeza. Daí o João que dá a medicação por mão. Coloquei essa responsabilidade no João. Falei, dá a medicação por mão. E ele dá certinho. E aí, ok. Aí eu tô vendo agora. Aí não tá dando efeito. Não tá dando. Parece que o corpo começa a viciar, né? Aí começa a acostumar com aquilo. Eu acho que o olanzapina é diferente. Eu não sei se tem alguma composição que é diferente, que é para ajudar no sono. Ela disse que isso ia potencializar o sono, mas não tá potencializando nada. Quantos anos? 32 anos. Nossa, olha. E na igreja ela sofreu preconceitos na igreja que os jovens não queriam se aproximar dela. Você acha que vai ser acolhida? E ela pegou o trauma da igreja. Olha aí, tá vendo? Poxa. Igual o João pegou da escola. Da escola aí. Mesma coisa. Gente, tem que fazer um trabalho de conscientização nas pessoas, tá? Porque isso é um sofrimento também que causa na gente. Nos pais, na criança. Tem igreja hoje, né, que já tá tendo esse olhar. Festa junina, né, beneficente, que todo o dinheiro que entrar ali é pra gente continuar, né, a luta aqui da associação. Depois a gente vai estar divulgando aqui, mas e também quem puder tá pra gente se alegrar, né? Na festa junina mesmo, de verdade, dançar a tal da quadrilha lá e colocar roupa, e se alegrar e ao mesmo tempo tentar levantar fundos para a associação para continuar fazendo o nosso trabalho, a nossa tarefinha, né? A gente sonha em ter uma Pindamonhangaba que realmente os outros pais tenham mais condições do que a gente, né, para tratar seus filhos, porque os nossos já estão ficando adultos, mas também precisam de tratamento. Sim. E a gente luta para isso. E se Deus quiser, a gente vai fazer o que a gente pode. Pessoal, não esqueça de deixar um joinha, deixe o seu comentário aí, sugestão. Josafá, Kelly, Mãe de Azul, chama tal pessoa para vir falar com vocês. A gente vai chamar. Esse estúdio foi feito para isso, gente.